Uma abençoada tarde a todos vocês. Uma alegria estarmos aqui novamente pelas redes sociais para trazer a ministração da palavra de Deus para a tua vida. Que Deus possa estar abençoando você, que Deus possa manifestar o poder dele na sua vida através da sua palavra, através da meditação na palavra do Senhor. Ele possa estar penetrando no mais profundo do teu coração com essa verdade que é a palavra de Deus, e ele possa te abençoar nessa tarde, ministrando ao teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus esteja sobre o teu lar, sobre a tua família, na certeza, na convicção que o Senhor, Ele está sempre de braços abertos para nos acolher, Ele está sempre de braços abertos para nos abençoar. A sua mão poderosa, ela se estende sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Que bom que você está participando nesse momento dessa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar alguns avisos. Nós temos os nossos cultos todo domingo pela parte da manhã, 9 horas. E esse domingo, domingo de Páscoa, é o culto de ceia. Então não deixe de estar lá, tendo comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Pela parte da manhã, 9 horas, e pela parte da noite, às 19 horas. Você está convidado a participar nesse domingo de Páscoa, culto de ceia. Esteja lá presente, glorificando, dando o teu culto a Deus, manifestando o teu louvor, a tua adoração ao Senhor nosso Deus. Nós queremos também dizer que temos culto toda terça-feira, 20 horas, e também aos sábados tem o grupo dos teens, às 14 horas, ali ao lado, no salão ao lado da igreja, temos ali o encontro dos teens, todos os sábados às 14 horas. E também lá na Donária tem o encontro às 14 horas do Geração Samuel. E temos também pelas redes sociais, todos os dias, de segunda a sábado, nós temos ali, de segunda-feira até sexta-feira, nós temos ali às 7 horas da manhã, uma breve mensagem da palavra de Deus, e depois é orado pela sua vida, e você pode ir para a tua jornada, para o teu trabalho, abençoado com uma oração em nome do Senhor Jesus. Também temos toda quinta-feira essa live, às 15 horas. Então você pode participar dos nossos cultos, você pode estar participando nos cultos presenciais e também dessas transmissões pela live em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje deixar uma palavra de Deus para a tua vida, que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 10. Nesta semana, que antecede a Páscoa, eu quero estar falando da morte de Jesus Cristo, a morte de Cristo, o quão precioso foi a morte dele por nós. E diz ali a primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede, pelas bênçãos, Senhor, nosso Deus, que Tu derramas sobre a nossa vida, pelo fato de nós estarmos, Senhor,
Ó Deus, aqui, Senhor, já é um motivo de glorificarmos e adorarmos o teu santo nome. Ó Senhor Deus, eu tenho a certeza que a tua palavra, ó Senhor, ela é algo que produz vida. A tua palavra, meu Deus, é algo que nos traz esperança e que nos dá uma nova dimensão para o nosso viver. Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações através da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, ela possa gerar, Senhor, fruto nos corações de cada um. Às vezes há pessoas, Senhor, precisando, Senhor nosso Deus, do teu agir na vida dela. Que, Senhor, nesta tarde, tu possa manifestar o teu poder e abençoar a vida de cada um através dessa mensagem do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, nós somos salvos, nós somos resgatados, não por causa do nosso amor a Deus, mas por causa do amor de Deus por nós, ao enviar Jesus Cristo para ser a propiciação pelos nossos pecados. Isso é cristianismo. Cristianismo é Cristo. E a morte de Jesus Cristo, realmente, ela foi propiciatória para a nossa vida, gente. Foi a propiciação pelos nossos pecados. E se nós não compreendermos a morte de Cristo, não poderemos apreciar a razão do porquê o nosso Senhor Jesus Cristo entrou na história humana. Na morte de Cristo, amados, temos ali também outra singularidade, algo singular, né, do cristianismo, algo único, singular, é que Deus fez pelo homem o que o homem não pode fazer por si mesmo. Deus fez pelo homem o que o homem não pode fazer por si mesmo. Eu vejo que todos os outros sistemas religiosos do mundo, tirando o Evangelho de Jesus Cristo, todos esses outros sistemas religiosos são do tipo: faça você mesmo, você tem o teu karma, você é Deus, você pode, você é poderoso, e assim por diante. É o que todos esses outros sistemas religiosos falam, né, dizem aí pelo mundo afora. Só no Evangelho de Jesus Cristo a salvação é um presente de Deus. Só no Evangelho de Jesus Cristo nós vemos a graça de Deus. Porque todas as outras religiões, elas falam de amor, elas falam de misericórdia, elas falam de bondade, elas falam de caridade, mas a graça de Deus só nós encontramos no Evangelho de Jesus Cristo. Só o Evangelho de Jesus Cristo é que nos fala, nos proporciona a graça de Deus, favor imerecido. Alguém que fez tudo por nós, sem nós nada merecermos. Nós encontramos isso só no Evangelho de Jesus Cristo. Por causa do quê? Por causa da bondade de Deus. A graça
de Deus nos é oferecida, não porque nós merecemos, não porque o homem merece, mas por causa da bondade incompreensível, imensurável de Deus, do amor de Deus por nós. Não tem como o homem mensurar esse grande amor de Deus por nós, não tem como o homem realmente descrever, né, esse grande amor de Deus por nós. Ele realmente é incompreensível para o ser humano. A cruz de Cristo é, de fato, o tema central da história humana. E, irmãos, há 4 aspectos fundamentais relacionados com a morte de Jesus Cristo. Se nós entendermos bem esses 4 aspectos, nós teremos uma visão completa da obra de Jesus Cristo na cruz. E quais são esses 4 aspectos fundamentais relacionados com a morte de Cristo? O primeiro aspecto relacionado com a morte de Cristo é que a morte de Jesus Cristo, ela foi propiciatória. Isto é, Jesus, ele tomou sobre si o castigo dos nossos pecados. Jesus Cristo lhe tomou sobre si o castigo dos nossos pecados e satisfez o justo juízo de Deus contra o pecado. Tudo aquilo que era para ser imputado sobre nós, Jesus Cristo levou sobre si esse castigo dos nossos pecados e satisfez o justo juízo de Deus contra o pecado. Jesus, ele teve que se tornar semelhante a nós, né? E somente ele, somente Cristo, né? Humanamente que foi tentado, torturado de todas as maneiras possíveis. Somente ele poderia ser misericordioso para conosco. Sofreu tudo por nós, fez tudo por nós. Ele se manifestou humanamente, né, sofrendo todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, tudo ele levou sobre si, sofrendo tudo por nós. E por isso só ele é misericordioso, se tornando o sumo sacerdote, né, nos representando diante de Deus. Agora aqui, né, Jesus tinha feito todos os milagres, as maravilhas, né, as ministrações do Evangelho, da palavra de Deus. Ele fez. Agora aqui ele se torna o sumo sacerdote, nos representando diante de Deus. E nesse mistério aqui, amados, da morte do Filho de Deus, ele faz a propiciação ao remover a ira de Deus contra os nossos pecados. A ira de Deus estava contra nós por causa dos nossos pecados. E na morte expiatória de Jesus Cristo, ele remove, ele tira, ele remove toda aquela ira de Deus que estava contra nós por causa dos nossos pecados. Porque o homem ofendeu a santidade de Deus e com isso ele provocou a ira de Deus sobre nós. E a propiciação, amados, que quer dizer
que a morte de Jesus Cristo na cruz, ela foi para satisfazer a justiça de Deus. Em outras palavras, é a remoção, retirou toda a ira de Deus que estava contra nós pela oferta de um presente. Através da morte propiciatória de Cristo, a ira de Deus contra o pecado foi removida. Isso é motivo de nós glorificarmos a Cristo. É motivo de nós adorarmos, de nós exaltarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, amado. Porque, amados, Ele, através da morte propiciatória de Jesus Cristo na cruz, Ele removeu a ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados. A propiciação quer dizer que a morte de Jesus foi para satisfazer a justiça de Deus. Ele removeu toda a ira de Deus que estava contra nós, através da sua morte propiciatória. A ira de Deus contra o pecado foi removida. Jesus Cristo, Ele satisfez as exigências da justiça divina em nosso favor. E como resultado de tudo isso, hoje, nós que cremos nessa morte propiciatória de Jesus Cristo, nós que cremos nessa obra da cruz, nós podemos nos aproximarmos de Deus com a confiança que nós estamos sendo atendidos, estamos sendo ouvidos, que nós realmente estamos sendo assistidos por Deus, não porque merecemos, mas por causa de que Jesus Cristo removeu a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Por isso nós temos livre acesso a Deus, né? Por causa que Jesus fez tudo por nós, né? Ele satisfez a justiça de Deus. E hoje nós podemos nos achegarmos a Deus com nossas orações, com nossas petições, na certeza que Ele se compadece de nós, Ele nos socorre, Ele nos ajuda. Esse mesmo Jesus, amados, que realmente quer te abençoar, quer derramar as bênçãos sobre a tua vida. Então está aqui o primeiro aspecto, né? A morte de Jesus Cristo, ela foi propiciatória. E o segundo aspecto é que a morte de Jesus Cristo, ela foi sacrificial, ela foi substitutiva. Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, pagou o preço do nosso pecado. Foi uma troca. O justo castigado no lugar dos injustos. Jesus Cristo, o justo, ele foi castigado em lugar dos injustos, no meu lugar, no teu lugar. Isso significa que o castigo, ele foi pago. Todo o castigo que era contra nós, toda a dívida que era contra nós, ela foi paga por Jesus Cristo através da sua morte sacrificial, através da sua morte substitutiva. Irmãos, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por mim e por você. Ele se fez pecado por nós. Porque nele, amados,
fosse feitos a justiça de Deus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você, por causa da morte de Jesus Cristo, nós fomos feitos, amados, justiça de Deus. As Escrituras Sagradas, gente, não declaram em nenhum lugar que Jesus Cristo cometeu algum dolo ou algum pecado. Jesus sempre permaneceu como o imaculado Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, ao sofrer o nosso castigo na cruz, tornou possível a Deus perdoar os pecadores. Através da morte de Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. A morte vicária, ou a morte substitutiva de Cristo, ela foi suficiente, uma vez por todas, nos proporciona a eterna redenção. Não precisa mais você fazer penitência, sacrifícios, né? A morte vicária, ou a morte substitutiva de Cristo, foi suficiente. Satisfez, amados, a justiça de Deus. Deus se agradou, amados, daquilo que Jesus Cristo fez por nós, e ele disse que isso é suficiente. Quando você, acha que tem que fazer sacrifício pelos teus pecados, fazer penitência, você está anulando a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, porque Deus disse que foi suficiente, satisfez a justa justiça de Deus. Amém, gente? Então, o propósito da morte de Jesus Cristo na cruz, o propósito dele ter morrido na cruz por nós, a morte sacrificial, vicária ou substitutiva, gente, foi para nos livrar totalmente da culpa, do poder e da influência do pecado que estava sobre nós. Cristo, pela sua morte, ele removeu toda a nossa culpa. Ele pagou toda a nossa dívida. O castigo dos nossos pecados, ele removeu tudo e proveu para mim e para você um caminho mediante ao qual nós podemos voltarmos para Deus conforme a sua justiça. Nos voltarmos, ele proveu um caminho para mim e para você, para voltarmos para Deus conforme a sua justiça. Então nós vimos aqui já dois aspectos, que precisamos entender sobre a morte de Cristo. O primeiro aspecto é que a morte de Cristo foi propiciatório. O segundo aspecto é que a morte de Cristo, ela foi sacrificial, substitutiva. E o terceiro aspecto da morte de Cristo é que ela foi redentora. Quando nós dizemos que a morte de Jesus Cristo, ela foi redentora, isso significa resgate. Redenção significa que comprar de volta. Jesus Cristo, através da morte redentora, ele nos resgatou, ele nos comprou de volta. A redenção que há em Cristo Jesus liberta o pecador do pecado, do diabo e de toda forma de maldição. Que Jesus se fez maldito na cruz,
maldito lá na cruz do Calvário, levando toda a maldição que estava sobre nós. O pecador, ele passa a ter a oportunidade de estar debaixo de um novo dono. E nosso novo dono é Jesus Cristo. Através da sua morte redentora, ele nos resgatou de volta, ele nos comprou de volta para Deus. O alto preço que foi pago foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Foi o seu sangue derramado por Jesus na cruz. E nós, amados, que cremos, nós que cremos nessa obra salvífica da cruz, nós podemos compartilhar atualmente da mesma posição justa, tanto, amados, quanto a do Cristo ressurreto, com quem nós estamos unidos desde agora e para sempre. Com essa morte de Cristo, morte redentora, gente. Hoje, atualmente, nós que cremos nessa obra redentora de Jesus Cristo, nós podemos compartilhar atualmente da mesma posição justa. Amados, estamos unidos agora e para sempre com Jesus Cristo, na mesma posição. Antes, o Filho unigênito de Deus, agora o Filho primogênito de Deus. Gratuitamente, pela sua graça, hoje ele é o primogênito de Deus, no qual ele nos adotou para pertencermos à grande família de Deus, no qual o primogênito é Jesus Cristo. E nós somos adotados a essa família, somos pertencentes a essa família, amados, gratuitamente, pela sua graça. A redenção, gente, foi a liberdade obtida por meio de um alto preço pago, através da morte de Jesus Cristo na cruz. O preço da redenção, amados, foi para a nossa salvação, para estarmos, amados, adotados na família de Deus, pertencente à grande família de Deus, no qual o primogênito é Jesus Cristo. Através da morte de Jesus Cristo, derramando o seu sangue, hoje nós pertencemos à grande família de Deus. Então, gente, como não vamos viver para Ele? Como não vamos viver esse Evangelho? Meditarmos nesse Evangelho? Amados, nos aprofundarmos nesse Evangelho? Como não vamos obedecê-lo? Como não vamos segui-lo, gente? Diante de tudo isso que estamos vendo do que Ele fez por nós. E o quarto aspecto da morte de Jesus Cristo é que ela foi reconciliadora. Irmãos, o pecado separou o homem de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus, com o Pai. O homem criou uma barreira, criou uma inimizade, tudo por causa do pecado. Mas por causa da morte de Cristo, a morte reconciliadora de Jesus Cristo, o homem pode agora reconciliar-se com Deus. Isso é, o homem agora pode fazer as pazes com Deus. O homem pode novamente restabelecer as relações com o nosso Deus e Pai. Jesus
Cristo nos reconciliou consigo mesmo através da sua morte na cruz do Calvário. Através da morte de Jesus Cristo, houve restauração do pecador, gente. Houve restauração e hoje nós podemos ter a comunhão com o nosso Deus maravilhoso. A reconciliação, amado, ela entra em vigor à medida que nós cremos em tudo isso que Jesus Cristo fez por nós, em momentos que realmente nós acionamos a nossa fé que vem de Deus, que Jesus nos reconciliou com Deus e fez tudo por nós, né? E aí nós, diante do nosso arrependimento, diante da nossa entrega, diante da nossa humilhação diante do Senhor, amados, nós somos novamente reconciliados com Deus, religados com o nosso Deus. A morte de Jesus Cristo na carne significa a reconciliação com Deus. Foi realizada através de Jesus Cristo para nos reconciliar com Deus, nos religar com Deus. E aí traz para nós, amados, uma renovação. Tudo isso traz para nós uma purificação, amados. Houve, amados, uma alteração, amados, completa no ser humano. Quando a gente crê nisso, né, que a morte de Jesus Cristo ela foi reconciliadora, há uma transformação completa, amados, no ser humano, no homem, e ele começa a entender que realmente pela morte de Cristo nós temos livre acesso a Deus, nós somos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. E é por isso que nós precisamos nos aprofundarmos no Evangelho de Jesus. Nós precisamos, amados, cada vez mais estarmos buscando no Evangelho de Jesus Cristo essas verdades, para que nós sejamos cada vez mais fundamentados nesse Evangelho de Jesus Cristo e nós não nos deixaremos, amados, ser levados por outros ventos de doutrinas contrárias, como eu citei algumas aqui, amados. Isso nunca mais nos enganará. Quando nós nos firmamos nesse Evangelho, amados, quando nós nos firmamos nesses 4 aspectos que eu falei da morte de Jesus Cristo, amados, que ela foi propiciatória para nós, que ela foi sacrificial, substitutiva, que ela foi redentora, né, que ela foi reconciliadora, amados. Só resta a nós, pecadores, nos rendermos completamente a Ele e crer que por Ele, amados, nós fomos resgatados. Por Jesus Cristo nós fomos resgatados, foi pago o alto preço pelos nossos pecados e, amados, e a justa justiça de Deus foi cumprida através de Jesus. E Deus aceitou, e hoje Ele nos aceita, hoje Ele nos recebe. Hoje, amado, nós podemos nos religar com Deus, hoje nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos nos apresentarmos diante de Deus, tudo por causa da morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nós vimos aqui esses 4 aspectos fundamentais para a nossa vida, mano, que esses 4 aspectos realmente nós podemos entender, né, um relacionamento profundo com Deus através da morte de Cristo. E o primeiro aspecto, né, foi que a morte de Cristo ela foi propiciatória. Isto é, Jesus Cristo tomou
sobre si o castigo que estava sobre nós. Ele pagou as nossas dívidas, né? E Jesus se tornou, amados, justo juízo de Deus contra o pecado. Amém? Então, esse foi o primeiro aspecto. E o segundo aspecto que nós vimos é a morte de Jesus Cristo. Ela foi sacrificial ou substitutiva. Isso é, com a morte de Jesus na cruz, ele pagou o preço do nosso pecado. Foi uma troca, o justo pelos injustos. Jesus fez tudo para quem nada merecia. É tremendo, é maravilhoso o que Jesus fez por nós na cruz. E o terceiro aspecto que nós vimos é que a morte de Jesus Cristo, ela foi redentora. Isso significa resgate. Redenção significa que Jesus Cristo, ele nos comprou de volta. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e através de Jesus Cristo nós tivemos a restauração, né? Nós estávamos aqui nas trevas, e Jesus Cristo nos resgatou das trevas e nos trouxe para o seu reino da sua maravilhosa luz. É maravilhoso o que Jesus Cristo fez por nós. E o quarto aspecto é que a morte de Jesus Cristo, ela foi reconciliadora. O pecado havia separado o homem de Deus, o homem tinha perdido a comunhão com Deus, havia uma barreira entre o homem e Deus, uma inimizade, mas por causa da morte de Cristo, o homem pôde se reconciliar com Deus. O sangue de Jesus nos dá livre acesso a Deus. Nós podemos nos reconciliar novamente com Deus. Então, diante desses quatro aspectos, gente, da morte de Jesus Cristo, só resta a nós, pecadores, nos rendermos completamente a Ele e crer, amados, que em tudo o que Ele fez por nós, e crer, amados, em tudo aquilo que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Se renda completamente a Cristo, gente, e creia no que Ele fez por nós, no que foi, amados, realizado na cruz por nós. Amém? Jesus, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Jesus, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Por causa das nossas transgressões, agradou a Deus a moê-lo, como se moe uma carne fazendo guisado. Agradou a Deus a moê-lo, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. Jesus Cristo foi ferido e certamente Ele levou os nossos pecados e tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Queridos irmãos, Jesus Cristo suportou tudo para conquistar eu e você. Jesus suportou tudo para conquistar eu e você. Jesus fez tudo isso por mim e por você. Ele, amados, nos dá aquilo que não merecemos. Jesus, ele trabalhou para nós podermos entrar um dia nos céus e estar na presença de Deus para todo sempre. Foi ele que abriu o caminho para nós. Ele que nos justificou
naquela cruz. Ele morreu, levou nossos pecados e nos libertou de nossas iniquidades, através do seu sangue derramado. E Jesus Cristo fez tudo isso por nós. Então, como não vivermos para Ele, gente? Como não servi-lo? Como não obedecê-lo? Como não mergulharmos, amados, nesse Evangelho de Jesus Cristo? Como não estar obedecendo a Ele? Como, amados, não estarmos, amados, humilhados na presença dEle? Como, amados? Nós temos que dizer, eu vivo para Ele, porque Ele fez tudo por mim. A cruz é uma prova do grande amor de Deus por nós. O Pai, Ele não pôde salvar o seu Filho para salvar você. Nosso Deus e Pai não pôde salvar o seu Filho Jesus para salvar eu, para salvar você. Por amor a mim, por amor a você, por amor ao pecador. Para nos libertar da morte eterna, para nos libertar do inferno, do sofrimento no lago do fogo. E o amor de Deus, ele é derramado agora. Esse grande amor de Deus está sendo derramado no teu coração. Abra teu coração e deixa esse amor de Deus ser derramado no teu coração, na sua vida. Receba esse grande amor de Deus no teu coração, porque não há limite no que Jesus pode fazer por você. Olha esses 4 aspectos da morte de Jesus Cristo por nós. É algo maravilhoso, tremendo, do que Ele fez por nós. Vamos orar. Guarde essa palavra e vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, meu Deus amado, meu Jesus maravilhoso, como é bom ouvir o Teu Evangelho, como é bom falarmos de Ti, Jesus. Ó Senhor, eu te peço para cada um de nós, na direção do Teu Espírito Santo, que nesta tarde Tu venha tocar, Senhor, o nosso coração, tocar o coração de todos nós com a mensagem da cruz, com a mensagem da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhor, esses 4 aspectos que vimos, Senhor, esta tarde, Senhor, que a morte de Jesus Cristo ela foi propiciatória, que a morte de Jesus Cristo ela foi sacrificial, substitutiva, vicária, que a morte de Jesus Cristo ela foi redentora, ela foi reconciliadora, nos reconciliando contigo, ó Deus. Toque nos nossos corações, para que essa mensagem da cruz ela não venha a ser esquecida, que a mensagem da cruz ela não venha, Senhor, ser, Senhor, ó Deus, lembrada só nesta semana, Senhor, que antecede, Senhor, a Tua morte e ressurreição, o aniversário da Tua morte, da Tua ressurreição, como é comemorado em grande parte do mundo, que não venha ser, Senhor, lembrada só nesse momento, Senhor, mas que, Senhor, nós tenhamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, incrustado no nosso coração, Senhor, a obra que Tu realizou na cruz do Calvário por nós.
Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o teu evangelho, Senhor, ó Deus, ele possa ficar arraigado em nossos corações. Abra nossos olhos, Senhor, para que tenhamos entendimento espiritual, Senhor, para nós compreendermos mais e mais, Senhor, a obra da cruz que tu realizou por nós, que foi o máximo do teu amor por nós pecadores, Senhor. Foi lá, Senhor, na montanha do Gólgota, Senhor, que o teu Filho Jesus sofreu tudo por nós. Foi lá que ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos nos reconciliar contigo, ó Deus. Na certeza, na convicção que a nossa oração ela está chegando até teu trono. E eu creio, Deus, que tu, Senhor, está derramando sobre a vida de cada um, no lar de cada um, não importa, Senhor, ó Deus, a distância, não importa, Senhor, aonde essa pessoa está, Senhor, tu está derramando sobre ela, Senhor, o teu amor, a tua unção, tu está abençoando. Ó Senhor, nós temos um propósito, Senhor, desse ano estarmos orando, Senhor, nas quinta-feiras, Senhor, ó Deus, pelos propósitos do ano de 2023, e eu sei, Senhor, que as nossas orações, nossos pedidos, eles chegam até Ti, não porque merecemos, mas por causa do sangue derramado pelo Teu Filho Jesus, a nossa oração, ela tem acesso a Ti, ó Deus, ela chega até Teu trono, e eu creio, Senhor, que, Senhor, no Teu tempo, na hora certa, Tu vai estar, Senhor, ó Deus, proporcionando a bênção na vida, no lar de cada um, Senhor, esses propósitos que estão sendo colocados na Tua presença, Senhor, eles vão, Senhor, se realizar para, Senhor, nós podermos glorificar e santificar o Teu nome. Abençoa, Deus, a cada um. Derrama, Senhor, a Tua bênção poderosa, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre o lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que tenham um abençoado restante de dia, uma noite abençoada e uma feliz Páscoa, lembrando que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos trouxe grandes benefícios, né? Absolvição de pecados, a restauração, né, de nós com Deus novamente. Jesus nos religou com Deus, né, através, né, da sua morte propiciatória na cruz do Calvário. Que Deus os abençoe. Uma feliz Páscoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.